Há um tempo atrás eu passei por uma situação tão complicada na minha vida que nem eu mesma acreditava que eu estava passando por aquilo. E eu confesso para vocês que eu precisei tomar uma decisão. Eu precisei fazer uma escolha. E foi uma das escolhas mais difíceis que eu já precisei tomar em minha vida. Mas deixa eu começar essa história do começo. Quando eu tinha 20 anos, eu e a minha melhor amiga de infância, estávamos trabalhando e decidimos morar juntas. Nós queríamos ter a nossa liberdade, o nosso espaço. Não aguentávamos mais morar na casa dos nossos pais, por mais que nossos pais fossem pessoas maravilhosas. Ainda são, graças a Deus. Mas enfim, eu queria passar por essa experiência e ela também. E foi um dos momentos mais incríveis das nossas vidas. Alugamos um apartamento, fomos comprando as coisas aos poucos, sempre juntas. Éramos além de amigas, éramos como irmãs. Uma irmã que eu nunca tive. E eu sempre confiei muito nessa amiga, ela sempre confiou muito em mim. Nosso relacionamento sempre foi muito sincero. Quando eu escuto as pessoas falarem que não existem amizades verdadeiras, eu sou a prova de que existe sim. Não foram 5 ou 10 anos, foram muitos anos de amizade. Uma amizade sincera. Muitas vezes nessa vida eu deixei de pensar em mim, para pensar e para apoiar e ajudar a minha melhor amiga. E fomos vivendo a nossa vida assim. Trabalhando, viajando, curtindo, namorando muito, fazendo coisas incríveis, coisas maravilhosas. Até que, quando completamos 25 anos, nós duas temos a mesma idade, ambas começamos a namorar. Ela conheceu um rapaz, eu conheci um outro. E era tudo de bom. Os nossos namorados viviam lá em casa, fazíamos sempre encontrinhos. Viajávamos juntos, íamos para cinemas, sempre nós 4. E eu estava muito apaixonada. Depois de um ano de namoro, eu descobri que o meu namorado havia me traído. E eu decidi terminar minha relação. A minha amiga ficou arrasada. Ela segurou em minha mão naquele momento e não me deixou cair. Eu fiquei mal, fiquei péssima. Eu fiquei tão traumatizada que eu dizia: eu não quero mais saber de homem nessa vida. Aí comecei a generalizar, dizendo que todo homem era igual, que nenhum me prestava, essas coisas. Mas eu dizia para minha amiga que o namorado dela não tinha nada a ver com tudo que eu estava falando, porque sim, eu considerava ele como meu cunhado e ele, pelo menos até o momento, nunca havia demonstrado nenhuma safadeza, nada de errado. Ela estava feliz e com isso eu estava feliz por ela. O namoro dos dois foi indo para frente. Eu fiquei solteira. Quando essa bomba explodiu, quando eu soube que o meu ex, ele havia me colocado alguns chifres, obviamente que, pela minha amiga ser tão próximo a mim e o namorado dela também, ele também ficou sabendo de tudo. E foi justamente nessa fase que nós nos aproximamos. Ele se tornou um irmão, um conselheiro. Ele sempre dizia para mim que eu não merecia passar por aquilo. Ele me elogiava bastante. Ele ficava dizendo que o meu ex era muito burro. Como alguém pode escolher trair você? Você é incrível. Que cara vacilão. Ele sempre dizia isso. E deixamos de ser 4 para sermos 3. Eu queria ficar sozinha, mas a minha amiga não me deixava ficar longe dos dois. Então nós seguíamos fazendo as nossas coisas de sempre. Eles tentavam me apoiar, me acolher. Eles faziam eu me divertir. E a nossa vida foi assim durante muito tempo.
muito tempo mesmo. Até que depois de anos de relacionamento, a minha amiga veio conversar comigo, coitada. Triste, por um lado triste, por outro feliz. Porque ela viu que a relação dos dois estava bem forte, bem firme. E ela queria ir morar com ele. Ela queria ter o espaço dos dois. E eu, por ser muito madura, super entendo isso. Eu sempre soube que ou eu ou ela, em um momento da vida, iríamos ter que nos desapegar e cada um seguir a sua vida. Não que iríamos deixar de conviver, de sermos amigas, não. Mas a vida precisa seguir, é o ciclo, é natural. Mas ela chorava para conversar comigo, para dizer que ela não queria me deixar sozinha, mas ela também tinha que seguir a vida dela. Ela estava pensando até em casar. E eu disse para ela, amiga, não se preocupe. A vida é sobre isso, meu amor. Eu quero que você seja feliz. Continue aí sorrindo. Você quer formar sua família, você quer ter seus filhos e você precisa ter o seu espaço. Case mesmo, viva, seja feliz. Eu continuarei aqui torcendo por vocês. Eu amava esse casal. Eu achava eles assim incrível. Eu pensava que os dois ficariam juntos até ficarem velhinhos. Depois de um tempo, veio a notícia. A minha amiga ia casar. Ela estava radiante e eu fui a madrinha do casamento deles. Eles casaram. Continuamos morando ainda na mesma cidade, era bem pertinho a nossa casa. Mas é claro que não estávamos mais juntas como antes. Tínhamos que ter o nosso espaço. Eu continuei trabalhando, estudando, fazendo vários cursos, conheci algumas pessoas, mas ainda não me sentia pronta. O meu coração não batia forte por ninguém. Depois de 2 anos que a minha amiga casou, ela me ligou toda feliz, contando que estava grávida. Foi um dia de muita emoção. Lembro como hoje, a gente reuniu a família, ela contou para todos. Eu ia ser titia, eu estava assim muito feliz por eles. Só que foi nessa fase da gravidez que ela começou a viver um caos dentro de casa e ela demorou muito para me contar. Por vergonha, por medo, não sei. Mas ela começou a brigar muito com o marido. Ele começou a distanciar bastante dela. Eles começaram a enfrentar uma crise. E de repente, um dia eu recebo a ligação dele, do esposo dela, me dizendo que não aguentava mais a minha amiga. Que ele estava me ligando para saber se eu poderia dar um suporte para ela, ficar um tempo com ela na casa deles, porque ele precisaria sair, esfriar a cabeça, ficar um pouco longe, porque ele não aguentava mais. E eu fiquei em choque, sem entender por que a minha amiga não me contou que estava a esse nível. E ele começou a me dizer muitas coisas, dizendo muita coisa ruim sobre a minha amiga que era difícil eu até acreditar. Dizia que ela não nasceu para ser uma esposa, para ser uma mãe, que não cuidava dele, que não queria nada sério com a vida, enfim. Ele tinha vários questionamentos. Foi aí que eu fui conversar com essa minha amiga, ela abriu o coração, me contou muitas coisas, dizendo que, no fundo, ela havia até se arrependido de ter casado. Não é mais como antigamente, ela pensou que seria um eterno namoro. Eu expliquei para ela que casamento é coisa séria. Não é uma brincadeira de casinha. E que tudo muda. Junto com o casamento vem muitas responsabilidades. Eu sei que eu fiz o seguinte. Eu conversei com os dois, eu tinha liberdade para isso. E eu falei que ele devia ficar na casa, não ir para longe, ela estava grávida, e a minha amiga ficaria lá em casa um tempo. Até os dois esfriarem a cabeça. E assim foi feito. Conversava muito com ele, dava muito conselho, conversava muito com a minha amiga. E os dois foram se reaproximando lentamente. Até que o bebê nasceu, ela voltou para casa
e parecia que tudo ia bem. Com o passar dos meses, o meu telefone tocava praticamente todos os dias. Quando não era a ligação da minha amiga, era do marido dela. Reclamações atrás de reclamações. Eu não tinha mais paz. Os dois estavam vivendo o inferno. A minha amiga dizia que não queria mais, que não aguentava mais aquela vida. Ele dizia a mesma coisa. Eu até recomendei para eles uma terapia de casal. Eles fizeram, mas não resolveu nada. E eu não conseguia compreender porque, para mim, ambos haviam nascido um para o outro. Ele é um homem muito gente boa. Um homem esforçado, trabalhador, um homem direito, não tem vício nenhum. E a minha amiga também é uma mulher incrível. Mas entre quatro paredes, parecem que esses dois viviam um inferno. E por mais que muitas coisas eu via que era exagero de ambos os lados, eles não conseguiam me ouvir. Eles não queriam mais. Eles tentaram, lutaram, fizeram o possível para não acabar com essa família, ainda mais com um bebezinho. Mas não teve jeito. Os dois se separaram. Com isso, a minha amiga não quis ficar sozinha. Ela voltou a morar com os pais. Ela precisava de muita ajuda, muito apoio, e nesse momento eu trabalhando muito, eu não teria como ajudar da forma que ela precisava, mas eu sempre estava lá. E esse homem continuou na casa. Era um apartamento alugado. E depois de um tempo, depois que os dois se separaram, a minha amiga não queria olhar na cara do ex, o pai do próprio filho, e ele da mesma forma. Eu ficava no meio dos dois. Eu era madrinha de casamento, eu era madrinha do bebê, e eu ficava fazendo a ponte entre eles. Eu não queria que o bebê fosse prejudicado. Então eu conversava muito com eles, agora de maneira separada. Dava conselhos para minha amiga, dava conselhos para ele. E essa nossa aproximação fez com que o ex-marido da minha melhor amiga começasse a nutrir um sentimento fora do normal por mim. Esse homem começou a confundir as coisas. Eu sempre tratei ele muito bem, sempre. Eu não mudei depois que eles se separaram, mas eu nunca o vi como um homem, apenas como um amigo. Mas ele foi se apaixonando por mim dia a dia. Ele começou a misturar muitas coisas. Inicialmente eu pensei até que eu estava exagerando, mas não. Ele começou a dizer que ele estava me amando loucamente e que não foi antes que tudo isso aconteceu. Isso tudo só começou depois da separação, que ele começou a me enxergar de uma maneira que ele nunca havia me olhado. E ele desejava ter uma chance comigo, que ele jamais faria comigo o que o meu ex fez, ele nunca iria me trair, e que ele tem certeza que comigo ele seria feliz. Ele não desistiu de ter uma família, ele não desistiu de casar novamente, de ter uma esposa, é o sonho de vida dele. E ele quer fazer isso comigo. Eu sempre o admirei demais, sempre. E quando esse homem me falou todas essas coisas, eu fiquei em choque. Eu me senti péssima. E eu só ficava pensando na minha amiga. O que é que a minha amiga, meu Deus, vai fazer? Como ela vai se sentir ao saber que o ex-marido dela fez essa declaração para mim e que, se depender dele, eu serei a nova esposa dele? Senhor, por mais que ele fosse um homem com todas as características que eu sempre desejei em outro homem, eu não podia fazer isso. Eu não sou louca a esse ponto. Eu tentei colocar um ponto final nessa história, não me afastei dele por causa do meu afilhado, mas ele não desistia de mim. Altas declarações, mensagens,
telefonemas, presentes. Teve uma vez que a minha amiga estava lá em casa e chegou um presente para mim, um buquê de flores. E tinha um cartão. Quando a minha amiga viu aquele buquê e eu peguei o cartão rapidamente, era dele. Eu fiquei totalmente gelada, sem ação. Eu consegui disfarçar, na verdade, na hora o meu afilhado começou a chorar, então ela desviou a atenção, eu peguei aquele cartão e dei fim imediatamente, inventei uma desculpa para ela, disse que era um admirador do trabalho, mas não, era o ex-marido dela, o pai do filho dela, que não cansava de ouvir um não meu. Eu queria contar para ela, mas eu fiquei com tanto medo. Eu pensei que, sei lá, será que ela pode pensar que eu dei chance para ele em algum momento, que eu causei a separação dos dois? Gente, eu fiquei com tanto medo, por mais que eu seja amiga de verdade e nunca, nem sequer imaginei dar um beijo naquele homem. Ela se sentia muito magoada com ele. Ela dizia que sentia que ele gostava de outro alguém, que ele não se permitia fazer dar certo, que ele estava distante, e eu defendia muito ele a princípio porque não sabia. E eu comecei a achar que ela iria ligar tudo a mim. E com isso a nossa amizade ia acabar, nossa vida ia virar um inferno, todos ficariam contra mim. E eu fiquei muito confusa. Fui muito rígida com o ex dela, muito séria. Disse para ele que eu não queria mais contato, que eu iria me afastar. Ele teria que dar um jeito para ter contato com o filho, mas eu não faria mais essa ponte e que ele teria que me esquecer. Mas não teve jeito. Ele sumiu por um tempo e depois ele voltou a me perturbar novamente. Apareceu na porta do meu trabalho e disse para mim que ele iria chamar a minha melhor amiga, porque na cabeça dele eu estava evitando ele, resistindo ao meu sentimento por causa dela. Eu sei que você tem um sentimento por mim, sim. Você está com medo da sua melhor amiga, né? Não se preocupe, eu vou conversar com ela. Pois bem, esse maluco disse que iria conversar com a minha melhor amiga, abrir o coração dele para ela e pedir para ela não se incomodar e permitir que eu tivesse alguma coisa com ele. Senhor, eu nunca imaginei passar por isso. Foi uma situação muito desgastante na minha vida. Eu disse para ele muito sério mesmo que eu ia prestar queixa contra ele, contra assédio, porque ele não me deixava mais em paz, que eu nunca ficaria com ele, eu precisei ser dura, independente dela ser minha amiga ou não. Eu não tenho sentimento algum por ele e ele tinha que desistir. Ele tinha que se tratar. E ele teria que se afastar de mim definitivamente. Eu não queria mais conta. E por medo de perder a minha amizade, por medo de, sei lá, dos julgamentos, eu preferi me afastar de todos. Essa é a verdade. Essa foi a escolha mais difícil da minha vida. Eu não queria ficar no meio disso tudo. Eu não queria ter que ficar me explicando. Eu fui covarde, eu fui medrosa. Inventei uma desculpa qualquer para minha amiga, disse que eu havia sido promovida na empresa. De fato, eu pedi transferência, não foi nenhuma promoção, eu me ofereci. Mas para ela eu disse que havia sido uma promoção. E mesmo com meu coração partido e muito triste de ficar longe dela, que era uma irmã para mim, longe do meu afilhado, até da minha família, dos meus pais, eu fui para outra filial da empresa, em uma cidade muito longe de onde nós morávamos. E a minha amiga não faz ideia de que tudo isso só aconteceu por causa do ex-marido dela e por eu ter medo de machucar os sentimentos dela e fazer ela sofrer.
Eu não queria. Eu pensei mais nela do que em mim. Eu pensei que logo essa saudade, essa dor em mim iria passar, mas ela não. Eu sei o que é ser traída. Eu sei o tamanho da dor. E eu não queria que ela passasse por isso de forma alguma. E eu jamais queria continuar lá sendo perturbada por aquele ex-maluco dela, que era um homem tão incrível, mas de repente se mostrou alguém totalmente desnorteado e perdido. Eu estou resumindo aqui, mas esse homem ele estava fazendo da minha vida um inferno. Um inferno. Nessa hora eu pensei no bebê, eu pensei nela, eu pensei em todos, só não pensei em mim. Eu não queria envolver polícia, eu não queria envolver justiça, eu não queria envolver família. Eu só queria ter paz. Só isso. Eu ainda falo com essa minha amiga. A gente se afastou bastante, sim, ela ficou muito magoada porque nós sempre prometemos uma para outra jamais nos abandonar. E eu precisei me afastar, era necessário. Nunca mais eu tive contato com o ex dela, o maluco. Quando ele viu que realmente eu fui embora, ele não soube para onde, eu não dei nenhuma satisfação. Eu acho que ele entendeu e aquietou o facho dele, graças a Deus. Ele ainda me procurou, sim, nas redes sociais, eu bloqueei de tudo, o telefone, não quis contato nenhum, não quis. E deixei claro lá na empresa que se alguém fosse me procurar, fosse quem fosse, não era para contar onde eu estava e o que havia acontecido comigo. Isso já aconteceu há mais ou menos uns 2 anos. Eu sigo por aqui, vivendo a minha vida, um pouco triste sim, porque eu morro de saudade da minha amiga, do meu afilhado. Nós nos vemos por chamada de vídeo. Eu só tive lá uma vez depois disso tudo, e foi muito rápido. Mas eu senti a minha amiga distante, fria, eu também da mesma forma. E infelizmente, o que eu tinha de mais valioso na minha vida, que era a nossa amizade, hoje eu sei que não é mais como antigamente. Acabou. Mas por outro lado, eu sinto que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Eu decidi enviar essa minha história para você, Pri, porque eu quero enterrar tudo isso de vez. Eu não quero nem mais ficar pensando nisso, porque eu preciso virar a página dessa minha história e seguir em frente. Eu entendi que eu preciso agora pensar em mim, na minha felicidade, na minha saúde. Eu preciso viver. Se eu continuar assim, me preocupando com todos à minha volta, esquecendo de mim, eu sei que lá na frente eu vou me arrepender. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada por você compartilhar essa sua história de vida aqui com a gente. E que situação triste, indelicada, que situação realmente terrível você viveu, meu amor. Eu sinto muito que tudo tenha acontecido dessa forma. Eu sinto muito que você, não sei, talvez por medo, você estava insegura, você não conseguiu conversar com a sua amiga lá atrás, desde que tudo isso começou. Eu penso que muitas vezes a gente pensa muito no outro e a gente acaba se colocando em segundo plano. E eu vejo que foi assim durante muito tempo. Você sempre colocou a sua amiga, o namorado dela, o filhinho dela, à frente de você, dos seus sentimentos, do que realmente de fato você queria. E por fim você fugiu por medo. E talvez você não sentia
que essa sua amiga era de fato uma amiga de verdade. Por quê? Por que eu digo isso? Eu tenho pouquíssimas amizades verdadeiras e sinceras, mas eu confio nessas amizades. Então, se você confiasse 100% nela e ela em você, e você tivesse contado tudo para ela assim que esse ex dela começou a dar em cima de você descaradamente, por que que ela iria te julgar? Por que que ela iria questionar, te conhecendo tão bem e confiando tanto em você? Mas você sentiu medo. Por mais que você garanta pra gente que você nunca se interessou por esse ex, você nunca sentiu nada por ele, você pensou que ela poderia criar uma novela na cabeça dela e com isso você iria sair machucada. Ambas sairiam. Foi muito complicado, meu amor. Mas eu entendo que você, dentro da sua realidade, você viu que o melhor para você foi agir dessa forma. Eu aconselho sempre que as pessoas tentem não fugir dos problemas, mas encará-lo e resolver da melhor maneira possível. Ainda mais quando a gente tem total certeza das nossas intenções, quando somos sinceros e verdadeiros, não temos por que ter medo. Se a gente diz algo para alguém onde nós estamos sendo sinceros e aquele alguém duvida da gente, é mais sobre ele do que sobre nós, entende? Mas enfim, esse ex realmente ele passou de todos os limites. Uma pessoa que, se tivesse o mínimo de senso, por mais que ele começasse a sentir algo por você mesmo, ele devia entender que ele não tinha o direito de te colocar nessa situação que ele te colocou. E quando ele começou, ele devia ter te respeitado. Você disse não. E ele insistiu muito tempo, muitas vezes. E acabou que você explodiu e tomou, como você disse, a decisão mais difícil da sua vida. Você conversou comigo e disse que você não quer tentar reconectar essa amizade sua com ela, você quer deixar como está, você quer virar essa página, e eu respeito a sua decisão, meu amor. Eu espero que tudo isso tenha feito você abrir os olhos, que você compreenda que a gente não deve ter medo, que a gente não deve fugir dos nossos problemas e que a gente precisa falar. Sempre que necessário, a gente precisa se posicionar quando for o momento devido. E a gente precisa, antes de tudo, entender que a gente não pode controlar o que o outro vai sentir, o que o outro vai achar ou vai dizer. Mas a partir do momento que nós fazemos a nossa parte, a parte do outro é do outro. Tá bom, minha linda? Eu desejo que você consiga, sim, já, para ontem, escrever uma nova história para sua vida. Eu sinto muito pela traição que você passou lá atrás, que você, se ainda não fez, comece a fazer uma terapia. Você precisa, meu amor, cuidar de si, cuidar do seu interior e deixar de generalizar. Ainda há pessoas boas. Eu espero que você encontre alguém especial nesses caminhos da vida e que você possa, sim, ser muito feliz, deixar o passado no passado e viver novas conexões, fazer novas amizades, ter novos relacionamentos e viver um dia de cada vez. Que Deus te abençoe. Obrigada por compartilhar essa sua experiência de vida aqui com a gente. Eu sinto muito por tudo. E eu espero que a sua amiga esteja bem, esteja feliz, que o filhinho dela também, e que esse ex dela tenha procurado se tratar e nunca mais faça isso com ninguém. Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, que história, hein? Que situação complicada essa nossa amiga passou. Alguém aqui do canal já viveu uma situação parecida? Se sim,
Conta aqui pra gente como foi que você saiu do meio desse caos. Deixa aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz. Tchau, tchau!